E hoje vamos de sobremesa na travessa com um sabor super queridinho, não pode faltar. Então vamos com leite ninho e Nutella. Nem preciso falar mais, né, gente? Porque você já sabe que essa é uma das melhores combinações. Se você for preparar no seu Faça e Venda, pode ter certeza, essa é a mais vendida. Agora, se você for preparar para a família, tenha certeza que você escolheu a sobremesa certa. E para ficar melhor ainda, essa é uma sobremesa de duplo ninho. Temos duas texturas do recheio de leite ninho com a combinação da Nutella. Então, bora pro passo a passo dessa delícia? Tenho certeza que vale a pena ficar até o final. E como é uma sugestão para o seu Faça e Venda, também trago a minha precificação, validade e muitas dicas para sua produção. Vou começar preparando o recheio de leite ninho. Para isso, eu vou utilizar uma caixa de leite condensado, a tradicional de 395 gramas, 100 gramas de leite em pó. Estou utilizando leite ninho, pois a minha sobremesa leva o nome. Se você quiser utilizar outro, dá certo sim. Aí você só muda o nome da sua sobremesa de sobremesa de leite em pó. Essa quantidade, se você não puder pesar, dá uma xícara, da qual eu utilizo de 200 ml. E ml não é gramas, tá, gente? Esse recheio não vai precisar de espessante por dois motivos. O leite ninho vai entrar como espessante e saborizante. E também é uma sobremesa na travessa. A gente não pode fazer um recheio muito firme. E antes de vir com o restante dos ingredientes, primeiro eu misturo muito bem esse leite ninho no leite condensado para evitar gruminhos. Feito isso, eu venho com 2 caixas de creme de leite. Misturei bem novamente e agora eu venho com 150 ml de leite, é o integral. E por último, 50 gramas de chocolate branco, estou utilizando o Nobre, para melhor qualidade do meu recheio. Aqui o chocolate, ele vai ajudar a intensificar mais ainda o sabor de leite ninho. Só que vocês viram que é pouquinho mesmo, 50 gramas. Porque se você utilizar demais, o chocolate vai roubar a cena. Então, vai tirar o sabor do leite ninho. Então, utilize essa quantidade mesmo. Misturei muito bem os ingredientes, agora eu vou levar para fogo médio, mexendo sempre até atingir o ponto que eu preciso e me preocupando com laterais e fundo para esse recheio não queimar e manter clarinho. Então, se atente sempre, fogo médio e mexendo sempre. E se acontecer de você fazer tudo isso direitinho, seu recheio ficou escuro, é a qualidade dos seus produtos, tá, gente? E esse recheio dá o ponto bem rápido, tá, gente? Como eu falei, é uma sobremesa na travessa. Não pode ser um recheio muito firme, porque o cliente vai comer em colheradas. Então, tem que ser um recheio cremoso que se sustenta na colher. Ele vai levantar a fervura, reduzir. Assim que ele reduzir, ele chega no ponto rapidinho. E para você saber o ponto certo dele, você vai passar a sua espátula, ele vai fazer uma marcação, não vai abrir caminho. Esse é o ponto ideal. E pegando o recheio, colocando sobre ele mesmo, faz montinhos que não se sustenta. Tá vendo que ele vai se misturando sozinho ali com o próprio recheio? E como eu quero manter esse recheio o mais claro possível, eu desligo o meu fogo e mexo mais ou menos uns 2 minutinhos para eu já diminuir o cozimento dele. Feito isso, vou transferir para um outro recipiente. Dou preferência aqui para o refratário de plástico. Como eu falei no outro vídeo, o vidro ele retém calor, então pode deixar meu recheio também escuro. E esse refratário que eu estou utilizando, ele é ideal para receber calor. Agora, eu coloco um plástico em contato para evitar a nata. E agora, é só deixar esfriar totalmente. Tem que deixar, tá, gente? Esfriar totalmente, não pode nem estar morninho para essa segunda etapa. E eu deixei ele esfriar na geladeira, para eu já conseguir mostrar para vocês o primeiro ponto desse recheio. Olha como ele fica cremoso, gente, e se sustenta na colher. Mas para a segunda etapa, se você deixar ele em temperatura ambiente, é melhor para misturar o chantilly.
E para a segunda etapa, eu vou precisar de 150 ml de chantilly, ele precisa estar bem geladinho para o batimento. E utilize um de boa qualidade para assim você agregar mais ainda sabor no seu recheio. E tem uns que tem o sabor de leite em pó, então isso vai intensificar mais ainda se você puder utilizar. Vou utilizar meu fouet elétrico, mas você pode fazer esse processo na batedeira utilizando a velocidade máxima. E vou bater somente até ele desenvolver. Tá vendo que eu passo meu batedor e ele faz marquinhas? Feito isso, eu vou colocar 50 gramas de leite em pó. Vou misturar agora sem bater, somente para não voar o meu leitinho. Feito isso, eu vou bater bem para evitar gruminhos. Ele vai ficar nesse ponto, gente, super firme, poroso mesmo. E se você não deixar muito firme, corre o risco do chantilly estourar na sua sobremesa. Isso significa o quê? Soltar água no seu recheio. E dividir esse recheio, o pote menor, eu tenho 500 gramas de recheio, é o qual eu não vou utilizar chantilly, então eu deixo ele com mais. E o pote que eu vou acrescentar chantilly, eu tenho 350 gramas de recheio. Eu acrescentando o chantilly nessas quantidades, vai ficar basicamente o mesmo tanto que eu deixei reservado. Vou colocar o chantilly aos poucos, para assim eu trazer mais leveza e deixar esse recheio mais aveludado. E vou colocar toda a quantidade que eu bati com vocês. Até ficar assim, olha que recheio lindo, gente. Você pode utilizar ele em muitos preparos. E para facilitar a minha montagem, como eu vou precisar fazer camadas finas dos dois recheios, eu vou colocar os dois em uma manga de confeitar. E para montagem, eu vou utilizar massa de bolo no sabor de chocolate, mas você pode fazer a troca também pela massa branca, super combina. E essa massa é a mesma que eu utilizo nos bolos de pote. Gente, precisa ser uma massa leve, tá? Não vamos fazer uma sobremesa com uma massa manteigada, uma sobremesa que vai ficar em refrigeração. Se você utiliza uma massa mais pesada, estruturada, aonde a fonte de gordura dela é a margarina ou a manteiga, a sua massa vai ficar muito firme sobre refrigeração. E também, como eu vou molhar bem essa massa, é recomendado sempre uma massa mais leve. Eu esfarelei toda a massa, porque eu gosto de trabalhar assim, mas você pode fazer a massa inteira e cortar conforme a travessa. E eu vou deixar o link dessa massa na descrição, que é dos bolos de pote. Para montagem, eu vou utilizar esse refratário, que é da Galvanotec. A referência dela é G34, é a maior, tá, gente? Essa tem a capacidade total, refratário e tampa de 2 litros, mas a montagem a gente vai utilizar apenas 1 litro. E vou começar a montagem pelo recheio mais firme, porque assim ele sustenta o próximo recheio, que é mais leve. Esse é o qual eu não acrescentei chantilly. Ah, gente, uma outra dica também. Aqui na minha manga de confeitar, eu já coloquei a quantidade certinha para essa camada. Como eu deixei reservado 500 gramas desse recheio, essa camada tem 250. Aí, já coloquei essa quantidade na minha manga de confeitar. Ajeito bem para não ficar espaços, porque agora eu vou vir com fios de Nutella. Aqui é a Nutella pura mesmo. Eu aqueci ela um pouquinho no micro-ondas para ela ficar mais maleável. E vou passar dessa forma, somente fazendo fios de Nutella mesmo. Feito isso, eu venho com o próximo recheio, vou fazer uma camada bem fininha também. Aqui eu tenho a mesma quantidade, 250 gramas de recheio na manga de confeitar, mas como é a mousse, ele ocupa mais espaço. Aí, do mesmo jeitinho, tá, gente? Já coloquei na manga de confeitar a quantidade certinha para essa camada. Ajeito o recheio e venho com uma camada de bolo. Deixo ela bem arrumadinha, também aperto com a ajuda do copo para ela ficar compacta na minha montagem.
Se você fizer dessa forma, você vai ver que não faz muita diferença você querer trabalhar com a massa inteira, até porque o cliente aqui não vai cortar e sim pegar porções. E na produção é bem melhor trabalhar assim com massa esfarelada. Vou umedecer essa massa com uma caldinha fria de água e leite condensado. E se você quiser colocar morangos nessa montagem, é esse momento, terminando de umedecer a massa. Aí você pode umedecer ela um pouquinho menos, porque a água que o morango solta já vai passando para a massa também. E como eu não coloquei a fruta, eu gosto de deixar a massa bem molhadinha. Feito isso, eu vou fazer novamente fiozinhos de Nutella. E aqui, gente, eu faço fios e não camadas de Nutella por dois motivos. Se eu fizer camada, o custo vai ficar muito elevado. E a Nutella, quando ela fica em refrigeração, ela endurece. Então, na minha sobremesa, vai ter pedacinhos de Nutella, pois a sobremesa vai ficar sempre em refrigeração. Feito isso, eu vou repetir as camadas. Primeiro, o meu recheio mais estruturado, as mesmas quantidades, tá, gente? Ajeito o recheio para eu vir novamente com fios de Nutella. Essa camada eu coloco um pouquinho menos de Nutella, pois eu já caprichei nas outras duas camadas. E finalizo a montagem com a última camada do recheio de leite ninho, nas mesmas quantidades. E o recheio que eu fiz com vocês dá certinho para a montagem dessa travessa. E para finalizar a decoração, vou polvilhar um pouco de leite em pó por cima da sobremesa, evitando colocar ali nas laterais, para eu conseguir grudar o meu granulado e o meu morango. Esses granulados irão me guiar para depois eu vir com os morangos e colocar ele um pouquinho mais para dentro da travessa. Pois se eu coloco muito na pontinha, na hora que eu vir com a tampa, estraga a minha decoração, pois a tampa pega. Então, sempre coloco a decoração um pouquinho mais para dentro da minha travessa. E depois eu venho com os morangos nessa posição. Um morango com talinho verde virado para cima, os outros dois sem talinho e um virado para dentro da travessa e o outro mais retinho. E vou seguir nessa posição com os morangos até eu finalizar a volta da travessa. E vai ficar assim, olha que lindeza, gente. Eu acho que essa montagem com o morango lembra muito uma guirlanda. E se você quiser deixar a sua sobremesa assim, já está linda, né? Mas coloquei Nutella pura na minha manga de confeitar com o bico 1M da Wilton e vou fazer rosetas no meio. Aqueci também a Nutella um pouquinho no micro-ondas. E para finalizar essa decoração, eu venho com brilho, com a ajuda do pincel, para eu conseguir deixar bem distribuído, e vou passando por cima da minha sobremesa. Gente, eu amo essa época por todos os motivos. É lucrativo pra gente e eu também posso caprichar no brilho, que eu amo demais. Depois do brilho transparente, eu pego o pó dourado da Fab, o pozinho puro mesmo, tá, gente? Eu vou passando bem pouquinho assim entre os morangos. E se você tem dúvida de como montar o seu cardápio, não sabe nem por onde começar, aqui no canal já tem disponível um mini curso de sobremesas lucrativas para o fim de ano, aonde eu utilizo uma base de 3 ingredientes principais. Com essa base eu tenho várias saborizações e também várias montagens de sobremesas. Se você ainda não viu esse conteúdo, o link vai estar aqui na descrição. E depois eu venho com um granulê, esse mesmo que eu passei ali ao redor, mas eu tingi ele de dourado, já mostro o pozinho pra vocês, e vou colocando em volta, só um pouquinho. Enquanto eu finalizo, já vou compartilhar com vocês o custo da receita e validade. E passando na tela a minha precificação, o custo dessa receita, somente dos ingredientes, foram de R$ 31,92. O aplicativo sugeriu para as minhas vendas o valor de R$ 118,10. Agora, sobre a validade. Como eu utilizei morango na decoração, ela fica para mim por 3 dias, sendo mantido em refrigeração sempre, pois eu coloquei chantilly no preparo. Já se eu não utilizo morango na decoração, eu consigo a validade de 5 a 6 dias, mantido em refrigeração. E o pó dourado que eu utilizei é esse. E olha que lindeza de sobremesa que fica, né, gente? E se você chegou até aqui, que nota você dá para essa sobremesa?
E para finalizar, é só tampar, eu coloco a minha etiqueta e também a minha fita com a logo. E aqui no canal tem cupom de desconto para fitas e etiquetas. Agora, uma dúvida frequente aqui no canal: como calcular as porções da minha sobremesa? Essa pesou 1,525 kg. Então, eu calculo a média de 100 a 120 gramas de porções. Então, o rendimento dessa sobremesa vai ser a média de 12 a 15 porções. E, gente, sempre fala para o seu cliente porções. Nunca serve tantas pessoas, porque dependendo da pessoa, come a sobremesa sozinha. E esse cálculo você pode utilizar para todas as sobremesas. É só você sempre considerar o peso final. E aí, pessoal, gostaram da sobremesa de hoje? Querem mais sobremesas assim no canal? Se sim, deixa aqui nos comentários para mim. E se você gostou, deixe pelo menos um coraçãozinho aqui para mim e compartilhe muito esse vídeo para mais pessoas. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele te ajude e te incentive para você lucrar nesse fim de ano também. E eu não mostrei a sobremesa por dentro, porque já aproveitei e vendi também. E é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau, tchau!